Olá pessoas, Rafa Dantas aqui, vamos lá para mais um capítulo do nosso Diário Visual. Como falado no capítulo anterior, até que enfim a gente vai conseguir falar de novo com um ar de esperança sobre o editorial da G Magazine. Só que antes de a gente começar esse capítulo, vou pedir o de sempre. Dá um pulo aqui embaixo, se inscreve no canal, deixa aquele like, ativa as notificações e vamos lá. Projeto Diário Visual, hoje em questão, capítulo 130, Eis o Sinal de Esperança. As constantes entrevistas da Silvete Montilla com empresários na seção Fechação, o G-Travel com dicas e pacotes de viagens, somados às sessões Arrasa na Balada com sugestão de boates e o Arrasa na Cena, mostrando fotos das festas pelas boates Brasil afora, comprovam que a revista se tornara um grande catálogo de anúncio publicitário com fins financeiros. Mas como quem sustenta a revista muito mais que empresários querendo fazer publicidade disfarçada de matérias era o público, essa edição ratificou o que todo mundo já sabe: a voz do povo é a voz de Deus. E finalmente a gente recebeu um editorial muito mais interessante. Começando pelo Mundo G, que falou do caso que repercutiu nacionalmente dos oficiais do Exército Laci e Fernando, que foram capa da revista Época, falando abertamente sobre seu relacionamento e que, consecutivamente, sofreram retaliação da instituição que é totalmente embasada em princípios homofóbicos, além de falas encorajadoras do candidato à presidência americana Barack Obama, que traria uma nova luz de esperança para a comunidade LGBT. Tenho orgulho de me associar aos nossos irmãos e irmãs lésbicas, gays, bissexuais e transgêneros. As questões de direitos de LGBT são frequentemente exploradas por aqueles que buscam dividir a população, mas o cerne da questão é que somos todos americanos. A importância de noticiar falas como essas de líderes de países enormemente influentes, socio e economicamente no mundo, é importante justamente porque abre espaço para diálogos em prol de um maior entendimento e aceitação da diversidade. E além disso tudo que a gente já viu, o Mundo G não parou por aí, porque ainda fez um ping-pong com a Marta Suplicy durante sua passagem na 12ª edição da Parada do Orgulho em São Paulo para falar dos avanços do projeto de parceria civil homossexual. O Trevisan, em seu Olho no Olho, continuava expondo em Chegamos Mesmo ao Paraíso o interesse dos poderes públicos e privados sobre o capital que as paradas pelo Brasil geram para eles, em detrimento da falta de direitos e leis que nos assistam no avanço contra a homofobia, muitas vezes alimentada pelos próprios. O Tony Reis, além de falar sobre pautas, lutas e direitos adquiridos ao redor do mundo em sua coluna Voz ABGLT, também foi o entrevistado da edição, uma diferença abismal de conteúdo numa entrevista, mostrando que é totalmente possível todos os meses em comparação às das edições anteriores. O, na época, presidente da ABGLT, fez um balanço da histórica primeira Conferência Nacional de Gays, Lésbicas, Bissexuais, Travestis e Transsexuais. Uma entrevista com um ar de positividade e esperança pelos anos por vir, como a gente pôde ver nas 5 perguntas do Rafa, que eu vou deixar o link aqui em cima para vocês darem lá uma olhada. E além disso, o presidente Lula esteve presente no evento com falas poderosas de um verdadeiro líder de Estado. Quando se trata de preconceito, eu o conheço nas minhas entranhas. E eu sei o que é preconceito. Talvez seja a doença mais perversa impregnada na cabeça do ser humano. E é uma doença que a gente não combate apenas com a lei. A lei ajuda, a Constituição ajuda, montar conselho ajuda, o Tony, tudo ajuda. Mas é um processo cultural. É um processo que passa por uma revolução cultural. Para as pessoas irem compreendendo que nós precisamos nos gostar do jeito que nós somos. E que nós não precisamos querer que ninguém seja igual. E agora a pergunta do Rafa. Como você acha que líderes políticos e influenciadores digitais empáticos impactam a nossa vivência? Olha, impactam positivamente, mas o que me dá certo receio é que essas pessoas que têm a mente mais aberta, que têm o poder de alcance, muitas vezes elas não são ouvidas por pessoas que realmente deveriam ouvir, justamente para que houvesse uma mudança muito mais efetiva. Porque pessoas que falam a respeito de diversidade, que falam a respeito de inclusividade, de como é importante você respeitar as diferenças, tem muitos políticos, muitos influenciadores, mas as pessoas realmente não são absorvidas pelas pessoas que têm uma mente mais conservadora, porque eles acham que eles não têm nada o que aprender. Então, por mais que seja muito positivo ter essas pessoas, a gente acaba vendo que esses influenciadores, esses políticos, eles acabam falando muito para as pessoas que já estão acostumadas a ouvir eles e que já têm um certo discernimento a respeito desse assunto.
Eu realmente eu não sei como a gente poderia trabalhar uma forma de conseguir alcançar melhor pessoas que justamente não têm a cabeça aberta para ouvir isso, porque o ideal justamente de ter essas pessoas que falam a respeito disso e que normatizam essas coisas, fosse ter o alcance dessas pessoas que justamente não têm a cabeça aberta para esse tipo de coisa, que era o que faria totalmente diferença na sociedade, para que houvesse realmente uma mudança muito mais efetiva, que as pessoas se entendessem mais e respeitassem mais justamente as diferenças da sociedade. Não quer dizer que o trabalho das pessoas seja em vão, porque eu acho que quando esses políticos, quando esses influenciadores, eles falam cada vez mais sobre esse tema, eu acho que você acaba contagiando as pessoas que estão próximas de vocês e isso acaba sendo uma semeadura. Você acaba, por exemplo, eu tô falando aqui, tem uma pessoa ouvindo aí. Aí você ouvindo, você tem contato com outras pessoas que não têm muito contato com a nossa realidade, você já vai poder falar do seu ambiente, do que está ao seu redor, sobre isso, e isso vai se espalhando. Então é um trabalho realmente bem de passinho de formiga, mas que é completamente importante e tem uma eficácia, pode não ser a curto prazo, mas que mesmo a longo prazo já é uma diferença para que a gente consiga ter uma vivência melhor. Essa edição acabou sendo um ar de esperança para quem sempre admirou a revista, provando para a nova direção que se o cuidado maior não for com o leitor ao invés do publicitário, não existe revista para levar adiante. Mas, falando do que também importava para quem consumia a revista, o David Brasil trouxe fotos do Dado Dolabella na sua melhor forma, numa época em que a gente ainda não sentia ranço de admirar a beleza dele. Gente, além de admirar os boyzinhos que a gente vai estar vendo agora, não esquece de dar um pulo aqui embaixo, se inscrever no canal, aproveita, já deixa aquele like e ativa as notificações também. A brevidade da sessão 40 graus se mostrou nessa edição com o seu fim. Já a sessão O Melhor do G Online trouxe um ensaio inédito do Marcos Rezende, que estava arrasando como macho da hora no site da G, agora muito mais maduro que a primeira vez que pousou como desejo na edição número 30. Em Lolitos, Gregory Yuri, de 19 anos e 1,80 m, fez seu ensaio como tenista numa quadra de tênis. Na sessão Desejo, com 26 anos e 1,79 m, um modelo de corpo esculpido pela malhação e passeios de bike pela Orla Paulista, Rodrigo Rodrigues. O ensaio de capa ficou com o modelo e personal trainer Rafael Silva, participante do quadro Agora Vai, do Mais Você com Ana Maria Braga, onde competia para namorar uma moça. Seu ensaio, baseado na premissa do quadro, foi inspirado no Rapaz do Lar e, pelo que se sabe, o Rafael ainda mora em Niterói, atuando na mesma área. E assim a gente termina mais esse capítulo. Vocês consumiam a revista na época, assim como a gente que está lendo agora, né, as revistas daquele momento, vocês notaram essas diferenças que aconteceram? De vez em quando vocês viam que realmente parecia que a revista estava voltando a entrar nos trilhos, como na época da Ana? Comenta aqui embaixo, eu queria saber a percepção de vocês para o que estava rolando na época que a revista estava sendo lançada. Gente, quero agradecer muito por ter vocês aqui comigo mais essa semana e pedir de sempre. Antes de ir embora, dá um pulo aqui embaixo, se inscreve no canal, deixa aquele like, ativa as notificações. Meu Instagram tá aqui embaixo se quiser interagir comigo por lá. Comenta bastante, compartilha o vídeo e a gente se vê na semana que vem. Até já já.